Olá, turma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Espero que vocês estejam se cuidando das pessoas que você gosta, das pessoas que estão com vocês. Espero sempre que vocês estejam passando álcool em gel nas mãos, quando não lavando com água e sabão. E se precisar sair, é um caso de extrema necessidade, que vocês coloquem a máscara, para que assim a gente possa prevenir e se cuidar direitinho, tá bom? Hoje nós vamos dar início e continuidade à nossa aula do capítulo que nós paramos, e a nossa aula vai falar sobre consultando o dicionário. Nós vamos aprender de maneira mais exata a respeito do dicionário, como usar, aprender as palavras a respeito, não é? Qual a necessidade, qual a importância dele no uso dele, no manuseio dele e também no nosso dia a dia. Tá? Na aula passada, a última aula que nós tivemos, nós falamos sobre verbos, não é? Que estavam contidos naquele texto sobre o jogo. Hoje, como eu já falei, nós vamos dar continuidade a respeito do dicionário. Então, consultando o dicionário. O dicionário é um importante recurso para ampliar conhecimentos. Então, a partir do dicionário, nós aprendemos a respeito das palavras, a sua construção, a sua origem. Lá no dicionário, nós vamos aprender não tão somente o significado, né? Mas nós vamos saber se ela é um substantivo masculino, se é um substantivo feminino, se é um adjetivo, em que momento ela é usada como gíria, como figura de linguagem, além de saber também os seus diversos significados, não é? Que uma palavra pode ter vários significados. Então, cada palavra registrada no dicionário, com seus respectivos significados, recebe o nome de verbete. Então, ao abrir o dicionário e nós olharmos essa palavra, olharmos aquela página, nós temos os verbetes, nós chamamos, ok? Aquelas palavras que estão ali contidas, com toda a sua tradução, nós chamamos de verbete. Em um verbete pode aparecer diferentes significados, acepções. Então, por isso a importância da contextualização da palavra, não é? Então, a gente vai contextualizar aquela palavra numa determinada frase, num determinado texto, para saber em que momento ela pode estar tendo o seu significado apropriado, tá certo? Porém, para saber qual o significado é mais adequado, em determinada situação, deve-se analisar o contexto em que a palavra aparece, que foi o que eu acabei de falar. Não é necessário contextualizar a situação, que foi o que nós já estudamos na aula passada, também nas aulas passadas, a respeito de contextualização, coesão, coerência. E aí nós vamos adaptar essa palavra, contextualizar ela no que ela está sendo inserida, na frase que ela está sendo inserida. Tá certo? Então, na página 37 do livro de vocês, nós temos um exemplo em quadrinho aí, que é do Menino Maluquinho. E nós, para sabermos a respeito do dicionário, se nós, na verdade, temos esse hábito de usar o dicionário. Então, no quadrinho a seguir, o personagem Bocão teve dúvida de como escrever uma palavra e perguntou a Juninho. Então, lá no quadrinho que está no livro de vocês, na página 37, fala assim: como se escreve? Aí, Bocão pergunta para Juninho: Juninho, jeito é com G ou com J? E vocês podem observar que eles estão numa biblioteca, não é? Na imagem aí, vocês podem observar que eles estão numa biblioteca e perto de Bocão, que foi o que fez a pergunta, tem um dicionário. Mas ele achou melhor perguntar para o amigo, o Juninho. Então, a partir dessa imagem, dá para a gente saber se nós temos esse hábito de consultar o dicionário, de utilizar o dicionário? Pelo quadrinho, não é? Porque o dicionário está bem ao lado dele, vocês podem ver aí na imagem, é o azul, né? Está escrito dicionário, esse livro em azul. E o
Bocão achou melhor consultar o amigo, como muitas vezes nós fazemos, né? Nós perguntamos para fulano, essa palavra, o que significa? Com que letra se escreve, como foi o caso dele aqui. Jeito se escreve com G ou se escreve com J. Então, é mais importante para algumas pessoas, para alguns de nós, perguntarmos para as pessoas, não é? Se nós temos o dicionário à nossa disposição, isso eu estou falando do dicionário em papel, o físico, que nós podemos tocar, porque tem um online, não é? Nós não temos esse hábito. Então, seria mais importante que Bocão consultasse o dicionário. E aí, ele não ia só saber se a palavra se escreve com G ou se a palavra jeito se escreve com J, mas ele ia saber a derivação dessa palavra, né? Ele ia saber todos os significados dessa palavra. E aí, Juninho até se espanta, olha a exclamação lá, porque ele também não sabe, não é? Dá-se a entender que ele também não sabe. Então, jeito se escreve com J. Se ele tivesse consultado o dicionário, não só essa dúvida, mas outras coisas ele ia tirar e ele iria aprender também. Aqui nós temos a estrutura de um dicionário. Lá na página 38 do livro de vocês, vocês vão observar melhor. Então, observe a estrutura da página de um dicionário. Então, a estrutura da página do dicionário ela é formada por essa derivação de palavras, sua tradução, a sua tradução, os seus diversos significados. Lá vai estar contido se a palavra, como eu já falei, é um substantivo, é um adjetivo. Vai estar todo explicado, se é uma gíria e tudo mais. E aí ela vai seguir a ordem alfabética. Também a importância de nós consultarmos o dicionário por isso. Porque através da consulta do dicionário, além de a gente aprender a palavra, não é? Nós aprendemos ainda mais a respeito da ordem alfabética. A gente sabe qual a palavra que vem primeiro, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de saber de imediato, logo, qual letra vem primeiro, né? Às vezes a gente trava, a gente não entende, às vezes a gente não sabe mesmo. Mas quando a gente começa a consultar o dicionário, a gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo qual letra vem primeiro, qual palavra vem primeiro. E quando a gente vai tendo esse hábito, às vezes a gente já até sabe, mais ou menos no dicionário, onde a palavra está. Tá certo? Então, aqui são os verbetes, né? E seus respectivos significados, que vocês podem ver mais atentamente na página 38 do livro de vocês. E aí, lá na página, ele vai dar uma sequência de palavras que vocês vão colocá-las em ordem alfabética. São 5 palavras. Tá certo? E vocês vão observar e vão responder. Tá ok? Na página seguinte, nós temos as questões correspondentes. Tá certo? Na página 39, tem as demais questões a respeito da estrutura da página do dicionário que vocês vão responder, que são todas as questões da página 39. Lá na seguinte, na 40, nós temos um poema de Fernando Pessoa que fala sobre o sujeito oculto. Nesse poema, é outra atividade que vai para vocês fazerem, tá certo? A leitura desse poema, que está bem aqui na página 40, vocês vão fazer a leitura dele. E aí, né, nesse poema, contém 3 palavras em destaque. 2 em especial, elas não são do nosso hábito, ou melhor, do nosso cotidiano. A gente não tem muito... a gente não fala ela diariamente, não é? São 3 palavras. 2 delas é parca, tem pródiga e tem sujeito, que estão, aliás, singular, que está aí em destaque no livro de vocês, no poema. E aí vocês vão fazer a leitura e vão procurar entender no dicionário. Vocês vão pegar um dicionário, porque acredito que todos nós temos um em casa, e vocês vão pegar esse dicionário e vão procurar entender o significado da palavra parca, da palavra pródiga e singular. Em especial, da palavra pródiga, vocês vão... Porque essas palavras vão ter vários significados. É importante de vocês entenderem a questão da adaptação, da coesão, da coerência, de contextualizar o que ele quis dizer nesse poema a respeito
quando ele utilizou essas palavras. Então, vocês vão dar o destaque, vão destacar essas 3 palavras, vão dizer quais são elas, qual o significado da palavra singular, porque ele usou a palavra singular. Ela tem vários significados. Única, né? Mas ele quis dizer em que sentido? É única, é especial, e aí vocês vão falar, tá certo? Na seguinte, na página 41, nós temos as outras questões que equivalem também a, não só o poema, mas a página anterior que estava exposta o dicionário, a página do dicionário, tá certo? Então, assim, além dos significados, os verbetes trazem informações sobre as palavras, como classe gramatical, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um numeral, como eu já falei, não é? Se é um substantivo masculino, feminino, se, ela tá se aquela palavra está tendo um significado de gíria ou está sendo usado no sentido figurativo, e assim por diante. Então, ela, como as classes gramatical, a que pertence e o gênero dela. Os dicionários costumam apresentar uma lista com seus significados nas primeiras páginas. Lá nas primeiras páginas, ele vai ter aqui, ó, essa tradução a respeito das abreviações, não é? Então, ADJ, lá na primeira página vocês vão saber que se refere a adjetivo, né? Pref, vai estar lá, e a tradução prefixo. SM, substantivo masculino, e assim por diante. Vocês vão ter lá na primeira página toda a tradução. Qualquer dúvida, vocês voltem. Ah, aqui tem fig, mas o que ele quer dizer com fig? Então, ele vai lá na frente, vai estar a tradução. É figurativo, né? É uma figura, forma figurativa que a palavra está sendo usada. Então, bem na página, nós temos um exemplo a respeito. Tem a palavra gato. Aí tem a tradução, aí SM, aí a gente já vai entender que é um substantivo masculino, aí ele vai estar dizendo, é um animal doméstico, pertence à família dos felídeos, bichano. Fig, não é que ele está descuido, gatuno. E aí tem gir, que quer dizer gíria, né, no sentido de usado essa palavra como gíria. Então, vai estar se referindo, quando a pessoa coloca a respeito a palavra gato, vai estar no sentido de gíria, vai estar falando sobre a respeito de garoto, rapaz bonito. E também tem um aumentativo, que ele não coloca a palavra toda, mas tem aumente. Então, está se referindo ao aumentativo, gato, gatão. Então, a palavra gato ela tem vários significados, ela pode ser usada de várias maneiras, no sentido figurativo, no sentido de gíria, no sentido da palavra em si mesmo, que significa refere ao bichano, ao gato, ao animal. E também tem o seu aumentativo e assim também as demais. Tá certo? O dicionário nos proporciona todo esse entendimento. E também ele vai trazer, lá na página seguinte, na página 42, vai estar falando das palavras de origem estrangeiras e que foram aportuguesadas. Foram adaptadas ao nosso português, foram incorporadas. Hoje a gente usa e muitas das vezes nós nem sabemos que essa palavra de origem tem origem em outro país. E aí aqui, as palavras de origem estrangeira que foram aportuguesadas e registradas no dicionário. No livro de vocês tem pelo menos 4 exemplos. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? Paisagem, lá a abreviação, vocês podem observar no livro de vocês, está do FR. FR, lá na primeira página, vai estar dizendo que é francês, né? Então, a gente vai saber, paisagem vem de francês. E aí, ele vai apresentar a palavra na linguagem de origem. Nós temos a palavra mochila, vem do ESP, né? ESP já vai ajudar-se a entender. Lá também, caso a gente não entenda, a gente vai lá na primeira página, esse ESP vai estar se referindo a espanhol. Então, de origem espanhol, e vai estar a palavra escrita na devida origem. E assim ele vai apresentar outra. Tem uma palavra que a gente usa muito, que é cafuné. E aí vocês vão saber da onde é a origem da palavra cafuné e vão responder essas questões, vão saber da onde, procurar entender da onde vieram essas palavras.
E as páginas seguintes, 43 a página 47, são respectivos ao capítulo. Vocês vão marcar o que a gente sempre faz em aula, qual foi o processo de aprendizagem de vocês, o que vocês entenderam, o que foi mais difícil, vocês tiveram alguma dificuldade, e assim por diante, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, eu estarei é, disponível para tirar qualquer dúvida. Tenham um bom dia.